Pro Jair, cara, o que ele precisar, eu tô aqui, entendeu? Eu torço demais pela Regina, por tudo que eu falei antes. Mentira! Regina é um ícone pra mim, uma pessoa que mexeu no meu coração. Amo você. Mentira! Regina, sou seu fã. Mas pelo Brasil eu tô aqui, o que for preciso, não vou correr. Fala, seus mal diagramados. Vocês sabiam que existem alguns aspectos que unem as pessoas em torno do bolsonarismo? São eles: falência, interdição civil, ressentimento e fracasso profissional. Quase todo mundo que integra ou integrou esse governo ou ainda o apoia, cumpre esse combo completinho. E quando a gente transfere para a área artística, fica mais fácil constatar o que eu estou dizendo. Basta olhar currículo, basta olhar histórico ou verbete na Wikipédia, caso a pessoa tenha, porque às vezes ela é tão falida que nem isso tem, que aí a gente vê. O cara não faz filme há muito tempo, não é chamado para nenhuma novela, não grava disco há 20 anos e vive as últimas décadas simplesmente de polêmicas, casamentos com famosos ou até mesmo prisões. E é o que a gente vai mostrar aqui com esses famosos que ainda apoiam o bolsonarismo da maneira mais ridícula possível. Será que o Bolsonaro não é um extraterrestre? Por isso é tão perseguido? Um que voltou a ser notícia nos últimos dias foi o jogador de basquete, ex-jogador Oscar Schmidt. O ex-atleta que tem como legado atual ter colocado o irmão Tadeu Schmidt lá no Fantástico, e de longe ele é o apresentador mais chato que já apresentou o programa dominical da Globo. Oscar Schmidt disse que se arrependeu de ter votado no Bolsonaro. Ele disse ao UOL: "Ele tem mostrado ser outra pessoa, com um despreparo danado para ocupar um posto tão importante." Não, Oscar, isso é mentira sua. Ele sempre foi despreparado e sempre mostrou que não tinha liturgia de cargo algum. Fora que, Oscar, eu não me esqueço de quando você foi candidato a senador pelo PP do Paulo Maluf e do próprio Bolsonaro à época, né? Você tá triste por quê agora, Oscar? Porque reaça também pode morrer de cloroquina e você tá preocupado? Aliás, vamos fazer uma comparação aqui, né? Sabe o Maguila, né? Adilson Rodrigues Maguila, o lutador de boxe. Ele, depois da aposentadoria, ele foi convidado a lutar num ringue ali no programa do Ratinho. Já o Oscar, falando tanta besteira quanto, ou até mais, porque teve um nível de instrução maior, é convidado para ser comentarista esportivo, para falar nos principais canais. Olha, eu sei por que um é relegado ao Ratinho e o outro não. Mas se eu falar aqui vai parecer muita lacração, né? Eu vou deixar para vocês mesmos terem uma ideia sobre por quê. Um que reapareceu das cinzas foi Digão, vocalista e guitarrista daquela banda que ainda insiste em existir, o Raimundos. Eu sei, foi uma surpresa para você saber que ela não acabou. O músico publicou no Instagram que o distanciamento social e a quarentena que a gente está vivendo por causa da pandemia do novo coronavírus é uma amostra grátis do que seria o comunismo. É isso mesmo, ele comparou o comunismo com o fato da gente não estar saindo nas ruas para evitar a propagação de uma doença que ninguém sabe ainda como vai ser superada. E aí, eu vou te dizer, o que você poderia esperar de um músico de 65 anos que ainda anda por aí com boné fechado para trás, lupa da Spy, jaqueta da Adidas, bermuda cargo, tênis Mad Rats e aquele cavanhaque que só roqueiro arrombado ainda insiste em usar, como Fred Durst do Limp Bizkit e Egípcio do Tijuana. Já Caniço, baixista da banda, tratou de se posicionar e dizer que não tem nada a ver com as opiniões do Digão. Falou, a banda é minha também, não vou sair, mas não tenho nada a ver com isso, eu acho que ele está errado, pensei que na quarentena ele ia melhorar, mas pelo jeito ele tá pirando. Eu até poderia dizer que o Caniço é a pessoa sensata na banda, né? Uma banda que a gente não pode esquecer, já teve Rodolfo, sim, Rodolfo, aquele que disse que o Bolsonaro era tipo um paizão, por isso que ele fala umas besteiras aí. Mas Caniço, eu não vou concordar, sabe por quê? Se eu concordar com você, estarei concordando com uma pessoa que participou do programa Troca de Esposas. E aí vai contra os meus preceitos de moralidade e ética. Desculpa, Caniço, desculpa.
Aqui entra uma teoria que compartilhamos na Galãs Feios há muito tempo. Sujeito que tem mais de 1,90 m acaba ficando sem oxigênio, o cérebro não oxigena direito. É verdade, por isso que o Sérgio Reis, sim, é uma pessoa que fala tanta besteira. Aliás, esse estudo aí foi feito no mesmo laboratório em que o Valdemar Cogos fez o seu experimento sobre cloroquina e profilaticamente tem dado para todos os funcionários da rede de estética Lígia Cogos. O cantor, famoso agora por a gente não sabe qual motivo mais, né? Decidiu virar político depois que seus shows não eram comprados nem mais por R$50. Sim, ele virou político e ninguém sabe o que ele fez, mas pelo menos ele disse que conheceu o Bolsonaro lá. Ele, Sérgio Reis, negou a ditadura, disse que ela nunca existiu, que se era bonzinho não apanhava. Até por isso, talvez ele não tenha apanhado, porque ele fazia aquela música do estilo entre a Jovem Guarda e o sertanejo que ninguém nunca entendeu direito. Ele foi além e mostrou que sequelas ficaram ali latentes daquela vez que ele caiu do palco e não morreu. Ele disse o seguinte sobre o Bolsonaro. Bolsonaro não dorme mais, pelo amor de Deus, é um cargo muito pesado, tem que ser capitão do exército para aguentar. E se o povo não sair na rua pedindo exército na rua, o exército não vai fazer nada. A esquerda já está tomando conta. Primeiro, Sérgio Reis, que o Bolsonaro, como você bem sabe, dormia até em sessão da Câmara Federal. Dentro do plenário mesmo, temos fotos que comprovam isso. Segundo que esquerda tá tomando conta, Sérgio Reis? Será que você está se referindo a pessoas ultraliberais como Tabata Amaral e Luciana Genro? Porque se for assim, não funciona. Quer saber, Sérgio Reis? Me passa a receita do remedinho que você tem tomado ultimamente. Porque eu também quero ter essa viagem, ficar muito doidão e falar essas besteiras também. Olha, se eu não tivesse visto as redes sociais do Rafael Ilha, ainda assim, eu apostaria pelo menos quinhentão de que ele é bolsominion. Por quê? Pô, Rafael Ilha, olha o histórico de Rafael Ilha. Participou do Polegar, banda na qual ele nem sabia tocar, e isso não fui eu que disse. Foi os amigos dele de Polegar que me confidenciaram durante entrevistas que o Rafael não aprendeu ainda a tocar uma guitarra. Depois, Rafael Ilha foi preso entre 3 e 25 vezes na vida. E eu vou citar algumas das prisões aqui para ver se vocês não concordam se ele é o típico bolsominion. Quando era dono de uma clínica de reabilitação, Rafael Ilha foi acusado de cárcere privado e sequestro de pessoas que estavam ali se tratando da dependência química. A outra vez que o Rafael Ilha foi preso foi quando ele resolveu visitar o Paraguai para fazer umas comprinhas. Nada demais, né? Todo mundo vai lá comprar Xbox, comprar videocassete, comprar aparelho de fax, normal. O Rafael Ilha não, ele foi lá para comprar outras coisas. Quando ele cruzou a ponte da amizade para vir de volta para o Brasil, a polícia parou e descobriu que o Rafael estava com um armamento ilegal numa moto fria. Rafael foi detido e depois se colocou como vítima de perseguição da imprensa e da polícia. Sim, Rafael, foi perseguição sim, mas perseguição policial. Mas Rafael é tipo uma fênix das subcelebridades, né? Ele sempre se reinventa e sempre se reergue. Ultimamente, ele estava de volta à mídia por ter levado o título da Fazenda de 2018. Ganhou lá seus 1 milhão, 1,5 milhão, sei lá quanto que é o prêmio do reality show. E estava felizão de novo, comprou carrão, se mudou pro Morumbi e agora está triste. Por quê? Porque o governo pede para que as pessoas fiquem em casa. E o Rafael já deve ter gasto toda a grana e não pode trabalhar e está putaço com o governo. A mulher dele postou até nas redes sociais que desejava que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, morresse do câncer que ele está tratando nesse momento. Rafael Ilha, que também é super equilibrado nas redes sociais, costuma responder às pessoas de uma maneira educada, uma maneira moderada, mostrando que não só superou o vício em drogas, como agora é um novo homem. Veja só o exemplo do tipo de comportamento que Rafael Ilha tem nas redes sociais, respondendo uma seguidora da Galãs Feios. Ah, e claro, como todo bom bolsominion, ele apoia a indicação de Osmar Terra para o Ministério da Saúde no lugar do Nelson Teich. Você imagina só, se o Rafael Ilha apoiou a pessoa, é porque a pessoa não serve para o cargo. Mas, se a gente for pensar com cabeça de bolsominion, se o Rafael Ilha apoiou o Osmar Terra,
é porque ele é a pessoa correta para ocupar o cargo de ministro da Saúde no governo Bolsonaro. Mas tome cuidado, Rafael Ilha, tome cuidado, não fique deixando a sua mulher perto do Osmar Terra, porque ele tem fama aí de gostar de ser talarico com mulheres casadas. Eu prestaria atenção, porque você fica aí falando que o cara é o bigode grosso e não sei o que, ele pode se empolgar e eu não quero isso pra sua vida, né? Afinal de contas, se você já está descontrolado aí com a sua vida dando relativamente certo, imagina se você virasse corno. Não que a gente se orgulhe desse furo dado no nosso canal, mas a gente preconizou que Mário Frias poderia ser o novo secretário da Cultura no lugar de Regina Duarte, a rainha da suástica. Pois é, no dia 19, numa live em que o Mário Frias falava à CNN que gostava muito da Regina Duarte, mas estava pronto para tomar o lugar dela. Pro Jair, cara, o que ele precisar, eu tô aqui, entendeu? Eu torço demais pela Regina por tudo que eu falei antes. Regina é um ícone pra mim, uma pessoa que mexeu no meu coração. Amo você, Regina, sou seu fã. Mas pelo Brasil eu tô aqui, o que for preciso, não vou correr. Respeito o Jair demais. Vejo o Brasil com chance de finalmente ser um país respeitado, digno, honesto, com uma democracia forte e consolidada. Vi muita gente aí falando essa bobagem de AI-5, intervenção militar, colocando isso nas costas do presidente. Ele nunca falou isso, ele não defende isso. Olha, por várias vezes já foi em público dizer que Mário, defende os 3 poderes. Então essa é a minha postura. Tô pronto, tô aqui pra fazer o que eu precisar, o que for preciso, aliás. E tudo ficou muito mais claro nessa entrevista da CNN, que foi de uma bizarrice tanto, né? Uma coisa constrangedora. Olha aqui, Regina, gosto muito de você, mas ó, se prepara aí que eu vou tomar seu lugar, tá ok? Mário Frias, pra quem não conhece, tem um currículo até melhor que o da Regina Duarte. Vejamos. O sujeito foi galã de Malhação na Rede Globo, mas não conseguiu prosperar na emissora e foi fazer novela na Record, Mutantes, onde também não convenceu, sendo rebaixado assim para um programa bizarro na Rede TV. Hoje eu não sei se ele é manobrista na Band ou chapeiro na TV Aparecida. Mas o fato é que a cara de pau de pedir um emprego ali em pleno programa ao vivo da CNN, um emprego pro presidente Bolsonaro, pode render aos bolsos de Mário Frias 17 mil reais, que pra atual situação não tá nada mal. Ah, e o que falar de Tel Becker, né? E você deve estar se perguntando quem? Pois é, eu imagino que você já tenha esquecido da existência dessa pessoa. Ele mesmo, se for perguntado qual foi o último trabalho na TV, não vai saber responder espontaneamente, porque faz muito tempo. Eu, particularmente, só lembro de Tel Becker participando do reality show A Fazenda. E nesse reality, ele provou o quanto é inconveniente. Porque na edição ainda existia a participação de Dado Dolabella, e mesmo assim ele era a pior pessoa do recinto. Tel Becker, que agora tem um canal de vídeo no YouTube, dá dicas e opiniões sobre política, sobre como se transformar num ator. Ele também avalia a cena de rock and roll, já que ele tem uma banda. E claro, defende o mito. Ele defende o mito sempre que pode. Em uma dessas defesas do mito, ele chegou até mesmo a ameaçar Gregório do Vivier. Olha só que pessoa equilibrada, né? O Tel Becker, a gente achava que fora do reality show ele poderia tomar os remédios direitinho e não faria mais esse tipo de coisa. Mas não, pelo jeito ele também esquece quando está em casa. Tel Becker também, agora que está aí numa fase de desemprego convicto, já cogita, inclusive, a entrar na política. Eu indico que ele continue com essa ideia assim. Se o Alexandre Frota foi eleito, se nós tivermos a eleição da Joyce Hasselman, basta ele se candidatar por Rio ou São Paulo que ele ganha sim. Vai lá, Tel Becker. Pelo menos você vai ter uma renda fixa na vida, né? E o Tel Becker, além de perceber que perdeu o espaço que tinha na TV, que também não era muito grande nem muito relevante, afinal de contas ele estava fazendo novela tipo Mutantes, coisa do tipo. Agora também tem que lidar com o fato de que o governo que ele apoia está ruindo e ainda tem que ver que a ex-namorada dele, o amor da vida dele, conseguiu um feito que é o seguinte: trocar o Tel Becker pelo Gustavo Lima e ainda assim se dar melhor na vida do que se tivesse mantido o relacionamento com o ex-ator em atividade. Eu sei
Eu sei que é muito duro ter que passar por tudo isso, mas Theo Becker, vai lá, você vai conseguir superar. Não chora não, porque choro é mimimi. E mimimi, você sabe que é coisa de comunista, né? E continue apoiando o mito, porque vai que o Mário Frias não dá certo na pasta. Você, com certeza, deve ser o próximo substituto na Secretaria da Cultura. Continue mesmo com esses vídeos em que você apoia o Bolsonaro, cita que ele tá certo em tirar imposto de jogo de videogame. O título da matéria é o seguinte: país pode perder 50 milhões com proposta de Bolsonaro de cortar impostos de videogame. Quando o certo é, que o título, o certo seria: governo deixará de roubar do nosso bolso 50 milhões com proposta de Bolsonaro. Entende? Eles falam que o país vai perder, mas não é o país. É o governo que tirava esse dinheiro de você. Agora vai ficar mais fácil para você poder comprar os joguinhos de videogame, os videogames. Que afinal de contas, nesse momento na sua vida, só resta isso mesmo, né? Jogar videogame, já que você não é chamado para nenhuma novela. E mantenha sempre esse perfil de alucinação generalizada. Porque quanto mais alucinado você for, mais você agrada o Carluxo, mais você agrada o Jair. Será que o Bolsonaro não é um extraterrestre? Por isso é tão perseguido? Eu te indico a continuar nessa, porque você pode garantir aí um saláriozinho de 15, 20 mil no governo. Não é tão ruim, vai. E se você gostou desse vídeo, a gente tem uma forma de você nos apoiar e manter a Galãs Feios viva para poder ficar falando mal do Bolsonaro até esse panaca cair. É o nosso Apoia-se, o nosso Seja Membro, a nossa conta corrente. Link no primeiro comentário, tem tudo isso. A partir de R$5 no Apoia-se você pode nos ajudar e fortalecer a Galãs Feios, que está com mais de 1000 membros no YouTube, mais de 800 pessoas no Apoia-se. O céu é o limite, como diria Marcos Pontes. E você aí que não puder nos apoiar, se inscreve, compartilha o vídeo, comenta, dá seu like e tudo mais. Conheça as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E se você aí também tá desesperado pedindo emprego pro Bolsonaro, eu só tenho uma coisa pra te dizer: não passarão.